Mais uma vez, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus ao teu coração. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, acabamos de ler a tua palavra e reconhecemos a nossa limitação em entendê-la. Por isso que nós pedimos que o teu Espírito, ó Pai amado, venha iluminar a nossa mente, para que possamos não apenas aprender a palavra, mas vivê-la no nosso dia a dia. Fale conosco agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo passado, nós lemos no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, algumas coisas bem práticas. Paulo trazendo exortações para a igreja de Filipos, preocupado com relação a algumas divisões, facções, partidarismos, lutas, brigas, contendas que aconteciam dentro daquela igreja. Paulo vai deixar claro: pare com essa ideia de se achar superior ao outro por aquilo que você tem, por aquilo que você viveu. Só que quando Paulo, de maneira prática, do versículo 1 ao 4, fala sobre isso, agora ele vai tomar o exemplo maior, que é a pessoa de Jesus. Aliás, não existe nenhum modelo ou exemplo maior do que a pessoa de Cristo Jesus. Sendo assim, o apóstolo Paulo vai tomar esse exemplo para mostrar que, se você acha que é melhor do que o teu irmão por alguma coisa que você viveu ou tem, eu quero te mostrar que aquele que é maior do que todos, o glorioso Criador dos céus e da terra, a atitude que ele teve de humildade. Sendo assim, abra o seu coração para aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. No versículo 5, o apóstolo Paulo já nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa palavra sentimento pode nos trair, porque quando nós falamos de sentimento, podemos nos limitar ao campo das emoções, das ideias. Por exemplo, nesse momento que nós vivemos, toda essa pandemia, recebemos notícias do que tem acontecido tragicamente na Itália, e quando você assiste uma notícia dessa, talvez teu coração fica apertado, você fica sentido, emocionado, uns vêm até chorar. Isso é um sentimento, mas você não teve uma atitude na prática propriamente dita. Essa nossa versão, a ARA, Almeida Revista Atualizada, traz a palavra sentimento. Porém, quando nós lemos na NVI, a NVI já traz a seguinte expressão: tende em vós a mesma atitude. Muda radicalmente. Você já tem agora um posicionamento, você faz algo. Porém, tanto sentimento como atitude não expressa necessariamente aquilo que a palavra que Paulo está utilizando, phronesis, um phronesis no grego, para comunicar que não é apenas um sentimento e não é apenas uma atitude. Por quê? É possível você ter uma atitude sem estar com o coração, a motivação conectada àquilo. Às vezes você até obedece fazendo algo, mas você não entende o porquê você está fazendo aquilo.
as crianças, né, os nossos filhos, quando nós pedimos para que façam algo, a maioria das vezes eles fazem sem ter a menor ideia do que estão fazendo e nem entende a importância daquilo. Acaba obedecendo por obedecer. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pedagogia. Então, quando a gente fica apenas com a palavra atitude, acaba não expressando de fato o que Frônesis quer comunicar, e nem sentimento. Então, mas o que o texto quer dizer? Presta atenção, vou ser bem rápido na explicação. Tem a ver com você olhar para algo, entender a importância daquilo, que aquilo tem que ser feito porque é muito importante que aconteça, mas você sente, se compromete, se envolve com aquilo e faz. Então, praticamente, são 3 realidades nessa palavrinha. Você entende conscientemente que aquilo é muito importante ser feito, você sente, se envolve, quer fazer e faz. Eu sei, nós somos limitados. Paulo mesmo disse, o bem que eu quero muitas vezes eu não faço, e o mal que eu não quero muitas vezes eu me pego fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando você continua lendo capítulo 2, nós vamos perceber mais à frente, que é Deus quem efetua tanto o querer como o realizar. Vamos entender o que isso tem a ver com a igreja de Filipos, com você e comigo. Paulo está dizendo assim, meus irmãos, essa atitude de amor fraternal e humildade, quando nós olhamos para Jesus, isso não era algo que Jesus achava que deveria ser feito. Jesus não achava que as pessoas têm que praticar a humildade, não era uma coisa da boca para fora, mas Jesus entendia profundamente a necessidade da humildade. E não apenas entendia, como era comprometido com a humildade e praticava a humildade. É isso que Paulo está dizendo. Tende em vós esse mesmo Frônesis que houve em Cristo Jesus. E ele vai dizer, pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus. Esse texto, ele é tão importante para a história da fé cristã, para a teologia, para a cristologia, porque nos revela a pessoa de Jesus de maneira tão gloriosa, sendo da mesma forma de Deus. Essa palavrinha forma, morfê, significa mesma essência. Ele, Jesus, subexistindo, antes mesmo da sua encarnação, antes mesmo do seu nascimento, antes do mundo existir, Jesus era da mesma essência, da mesma forma, mesma morfê de Deus Pai. Isso é muito importante entendermos, porque ao longo da história da igreja, muitos acabaram diminuindo a pessoa de Jesus. Por isso que esse texto é tão importante, e depois nós vamos ver, por exemplo, a chamada união hipostática de Jesus. As duas naturezas de Jesus residindo em uma única pessoa. Mas quando nós vemos a pessoa de Jesus na sua natureza divina, isso vai de encontro a pensamentos tais como do presbítero Ário na história da igreja, que defendia que Jesus era de natureza inferior ao Pai. Jesus é uma criatura de Deus Pai. O presbítero Ário desenvolveu a doutrina ariana, que no ano 325, no concílio de Nicéia, se não me falha a memória, foi considerado uma heresia, mas esse pensamento foi alastrado na história. Hoje, por exemplo, um dos grandes defensores do arianismo são as Testemunhas de Jeová, mas Paulo aqui está dizendo, Jesus é da mesma essência do que Deus. Olha o confronto que ele está trazendo para aquela igreja. Vocês estão se achando melhores pelo fato de ter alguma coisa e isso te faz ser superior a quem não tem? Provavelmente, havia muitos irmãos naquele contexto da igreja de Filipos que se converteram
e que eram ex-soldados romanos. A cidade de Filipos era uma colônia romana, onde os soldados aposentados iam para aquele local, e por serem ex-soldados, né, aposentados, tinham um grande privilégio, prestígio, e talvez muitos desses haviam se convertido. Então Paulo vai dizer: você se acha melhor do que o seu irmão por causa disso? Você está redondamente enganado. Eu estou apresentando agora Jesus, que é da mesma essência do que Deus. Mas o que Jesus, sendo da mesma essência do que Deus, faz? Diz o texto: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Perceba, Jesus, sendo da mesma essência do que Deus, não vai viver entre os homens no advento da sua encarnação, tendo esses privilégios da divindade. Não significa que Jesus deixou de ser Deus e se tornou apenas um ser humano. Não. Nós vamos ver que em Jesus há plenamente a natureza divina, é Deus, e a natureza humana. Mas esse esvaziamento que o texto fala é exatamente o contraste de ele não usurpar ser como um Deus entre os homens. Olha só o contraste interessante que nós temos com Adão e Eva. Você lembra da história de Adão e Eva? A serpente se utiliza da sagacidade de convencê-los que, comendo do fruto do bem e do mal, eles agora seriam como deuses. A exaltação, a própria glorificação. Mais à frente, Gênesis capítulo 11, nós temos o povo de Deus desobedecendo o mandado de ir por toda a terra, e eles param na planície, e naquela planície eles vão construir uma torre, a chamada Torre de Babel, porque eles querem tornar o próprio nome célebre, querem se tornarem celebridades. E aí Deus vem e desfaz tudo aquilo. Jesus, sendo Deus, não tem uma atitude de divindade entre os homens. Vamos continuar para depois a gente entender o todo, tá bom? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus, 100% Deus, agora se torna 100% homem. Ele não apenas aparenta ser um ser humano, ele se torna um ser humano, para sentir na pele o que o ser humano sente, sem, contudo, ter o pecado em si, o pecado original. E na sua trajetória de vida, ele não peca, mas ele assume de fato o ser humano. Nós temos na história da igreja, por exemplo, um pensamento de que Jesus, ele aparentava ser humano, mas ele não era, né? O pensamento docetista, doskel, parece, mas não é. Nesse caso, Jesus é 100% Deus, 100% homem. Essas duas naturezas residem na pessoa de Jesus. Essa união, que vai ser chamada de união hipostática, essa hipostática união faz com que as duas naturezas não se misturem, não se confundam. Eu sei que é uma coisa um tanto difícil de se entender, e não tem como entender mesmo não, viu, meu irmão, minha irmã? É um mistério. A Bíblia simplesmente afirma. Nós temos lá no ano 451, a igreja vai se reunir porque um presbítero, né, chamado Nestor, vai tentar dizer que não, que Jesus, em alguns momentos, ele se torna homem, age como homem, em outros momentos ele age como Deus. E aí nós temos a chamada a heresia nestoriana, né, que vai ser reprovada no ano 451 no concílio da Macedônia. Mas a implicação disso é que Jesus, sendo Deus glorioso, se torna homem, se torna servo, se torna gente. E não apenas um ser humano, mas um servo.
Olha que interessante esse contraste. Não apenas foi reconhecido na figura humana, mas ele se torna um servo entre os homens. Jesus, que é Deus, passa a servir entre os homens, se torna um escravo. A palavra servo é doulos. Servo é até uma palavra um pouco mais light, mas é escravo. Alguém que vem e serve de fato. Ele não fala assim, eu vou servir aqui para dar o exemplo para que outros vejam e sirvam. Não, isso faz parte de quem ele é. 100% homem, 100% servo. É o servo sofredor de Isaías. É interessante isso, porque ser servo implica em sofrer. Muitas vezes você vai escolher servir e vai acabar sofrendo por ser servo. Porque tem pessoas que quando são servidas, adotam sobre si a síndrome da divindade de querer oprimir e de se assenhorarem sobre você. Acham que são senhores. E muitos acabam abandonando o caminho da servidão, de servir uns aos outros, porque tem pessoas que oprimem, tem pessoas que abusam, tem pessoas que se aproveitam do coração servo do outro. Mas Jesus, e Paulo está dizendo, essa realidade fazia parte de quem Jesus se tornara, na sua experiência da kenosis, do seu esvaziamento, sendo Deus glorioso, se esvazia assumindo a forma humana, não deixa de ser Deus, não perde a sua natureza, seus atributos divinos, mas não age dessa forma. E isso é um contraste com aqueles irmãos em Filipos, que se achavam deuses, senhores. Gente, não tem como olhar para uma declaração tão gloriosa, grandiosa como essa, e ainda permanecer tendo o espírito de superioridade, de querer achar que o outro é inferior, de querer fazer do outro um escravo e se assenhorar sobre ele, sendo que o chamado é todos sermos servos uns dos outros. O texto continua, versículo 8, a si mesmo se humilhou. É interessante isso. Jesus, se não quisesse ser humilhado, ele não seria. Mas ele escolhe esse caminho, o caminho da servidão, o caminho da humilhação, para que pudéssemos experimentar da salvação. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse Jesus, 100% Deus, 100% homem, escolhe ser um servo. E a obediência de Cristo é a obediência levada até as últimas consequências para a glória do Pai. Obediente até a morte de cruz. Essa obediência de Cristo é obediência ao seu chamado, à sua missão messiânica de se entregar na cruz do Calvário. E Paulo cita o tipo de morte, cruz. Jesus foi crucificado. É interessante que naquela época, quando alguém era crucificado, os familiares e amigos não citavam o tipo de morte que a pessoa teve, porque era a morte mais vexatória, mais humilhante ser crucificado. Não havia um estilo de morte mais aterrorizante do que a crucificação. A cruz não era apenas uma execução, era um ato vexatório, era um ato exemplar. Jesus foi colocado em uma cruz para que todos os seus seguidores olhassem e tivesse como um exemplo a não ser seguido. Essa é a intenção do Império Romano ao crucificar Jesus. Pior tipo de morte.
E olha que coisa interessante. O Evangelho, Paulo, a todo instante, anuncia a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. É algo tão poderoso que hoje em dia as pessoas usam uma cruz pendurada no pescoço, um desenho. Você consegue imaginar alguém usando um colar de uma cadeira elétrica? Você consegue imaginar isso? A pessoa se vangloriando numa cadeira elétrica. A cruz era uma cadeira elétrica, a pior cadeira elétrica da época. Por que eu estou tentando enfatizar isso? Para mostrar que Jesus, na sua obediência, na sua humildade, no seu esvaziamento, Ele assim o faz, para a glória de Deus. E Paulo está dizendo, olhem para Jesus, olhe para aquilo que Ele fez. Mas agora, a história de Cristo experimenta de uma reviravolta. Diz o texto, que depois de, mesmo sendo em forma de Deus, Ele se esvazia, assume a forma humana, a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. Agora nós temos a exaltação vindo da parte de Deus. E diz assim o texto, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Essa palavra sobremaneira é um superlativo de exaltação. Não existe alguém mais exaltado do que Jesus. A exaltação que Jesus experimentou diante do cumprimento da sua jornada, da sua experiência de vida, do seu nascimento, vida, morte, ressurreição, glorificação, ascensão, à direita do Pai. Ninguém tem uma exaltação como essa. E essa exaltação consiste em ter um nome que está acima de todo e qualquer nome. Não existe um nome maior do que o nome de Jesus. Não há um nome mais precioso, como nós cantamos. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. A Ele pertence o reino, a glória, a majestade. Diz o texto sagrado, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. O se dobrar é reconhecendo a majestade, a realeza da pessoa de Cristo, do nome de Jesus. E Paulo termina dizendo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua, nos céus, na terra e debaixo da terra, em todo o período da história, há de confessar que Jesus Cristo é Senhor. E talvez nós não tenhamos ideia do que isso significa, noção, porque Senhor, dentro da nossa gramática, do nosso uso comum, é um pronome de tratamento. Tem como o Senhor vir aqui? Oh, o Senhor pode fazer tal coisa? Um pronome de tratamento respeitoso. Mas Senhor na Bíblia é muito mais do que um pronome de tratamento. É um nome, é um título atribuído como nome a Deus. Senhor é o Kyrios no Novo Testamento, é o Adonai no Antigo Testamento. O nome do Eterno, o nome do Deus Todo-Poderoso, que ninguém sabe ao certo qual é. Não sei se você já estudou sobre isso. O nome de Deus é um tetagrama, é um Y, é um H, W, H. Como não se tinham vogais naquela época, e os judeus no passar do tempo, para não blasfemar o nome de Deus, eles viam o tetagrama
e falavam outro nome. Falavam Adonai, traduzido Senhor. Então depois os maçoretas vão inventar as vogais, os pontinhos maçoréticos. E aí quando você coloca as vogais, o nome de Deus pode ser Iavé, Javé, Jeová, Iorá, Yahu. Mas a questão não é qual é a pronúncia do nome certo. Inclusive tem religiões que tentam defender que o nome certo é Jeová, que o nome certo é Javé, que o nome certo é Iavé. Não se sabe, não se tinham vogais, a pronunciação se perdeu, eles falavam Senhor. Porém, nós temos agora, no Novo Testamento, essa declaração, de que toda língua confesse que o Kyrios, o Adonai, o Senhor, o Tetragrammaton, é Jesus. No nome de Jesus se encontram todos os nomes de Deus. O nome de Jesus é a expressão do senhorio sobre todo o universo. Nós não nos dobramos diante dos Kaisers, dos Césares, nós nos dobramos diante do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Por isso que nós vivemos não pelo nosso nome, nós estamos no nome de Jesus. Por isso você que está em Cristo tem que permanecer em Cristo. Por isso que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que segundo as Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos dentro do nome de Deus, nós estamos no nome de Jesus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Não tem a ver com o seu nome, não tem a ver com o meu nome, tem a ver com o nome de Jesus. Ele que nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse nome é precioso, nesse nome há poder, nesse nome há vida, é no nome de Jesus. Nesse período que nós vivemos, tamanha catástrofe mundial, nós temos a quem recorrer. Nós estamos no nome que tem o senhorio sobre o caos. Nós estamos no nome de Jesus. Que esse nome possa preencher a inquietude, a angústia do seu coração. Que tudo isso que eu falei possa provocar em você o que Paulo desejava provocar no coração dos irmãos na cidade de Filipos. Seja humilde. Não considere aquilo que você tem como propriamente seu. Não se considere superior a ninguém. Não se considere inferior a ninguém. Mas seja servo. Que possamos nos servir nesse momento. Que você sirva na sua casa. Você, filho, filha, sirvam seus pais. Esposo, sirva a sua esposa. Esposa, o seu esposo. Que possamos nos servir à distância, que possamos nos servir simplesmente colaborando com aquilo que temos, ou deixando de pegar o que nós não precisamos para que outros se sirvam. Que sejamos um povo que serve, porque meu irmão, minha irmã, se você não vive para servir, você não serve para viver. Esse jargão é verdadeiro. Deus te abençoe em nome de Jesus. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja com você, seja com a sua casa, e que o amor do Deus triuno, do Pai, que preparou um plano lindo de redenção, executado pelo Filho, Cristo Jesus, que se esvaziou e assumiu a forma de servo, sendo obediente à morte e morte de cruz, e a bênção do Espírito Santo, que foi derramado depois que Cristo foi assunto aos céus, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, até a volta de Cristo Jesus. Amém e amém.